quinta-feira para mim, ela falou assim, Valdir, domingo é o culto de missões e é você que vai pregar. Eu falei assim, meu Deus, né? Aí eu fiquei assim pensando, né, Senhor, eu sou o Senhor me escolheu como líder de missões, né? E nem eu mesmo sabia que é domingo o culto de missões, né? E aí eu fiquei assim pensando, aí eu falei, mas amém, Senhor. Se foi dessa forma que o Senhor quer, né, que seja feito, amém. Por quê, amados? Porque a gente assim, nós queremos fazer assim a diferença, dar o melhor para o Senhor, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus, mas eu nem assim orei para ter esse culto, para poder, né? A gente quer enfeitar a igreja, a gente quer convidar pessoas de fora, a gente, né, quer fazer o melhor, porque o culto de missões, assim, eu vejo também para que Deus venha abençoar nas ofertas, para poder, né? Para poder o povo dele ser abençoado, para poder ir pregar o evangelho, para ter condições, né? Mas aí Deus, ele falou assim forte no meu coração, e eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, né? Aí Deus falou assim para mim, que é como ele quer, né? A irmã Vivi, ela foi usada por Deus, irmão, para que esse culto de hoje viesse ser feito, né? Então Deus usou ela, Deus usou o pastor, usou outras pessoas lá na reunião, que eu mesmo nem fui, para que esse feito, né, por Deus, porque tudo é feito pelo Senhor, né, não por nós, né? Deus, ele levanta cada um de nós, que ele precisa de nós para ir pregar o evangelho para toda criatura, né? Mas tudo é ele que faz, e é como eu falei, Senhor, o Senhor me quer no domingo, amém, que o Senhor venha me dar uma palavra, coloca uma palavra no meu coração. E eu orando hoje, né, eu orei ontem, pedi para Deus, e Deus, ele colocou uma palavra no meu coração, ele me deu a palavra nesta noite, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Ele deu Isaías 61, aleluia, para que nós venha se alimentar nesta palavra, né? Culto de missões, né? Coisas que nós temos que entender. No sábado, trabalhar no buffet, para que você possa estar evangelizando e estar fazendo missões, né? Assim, orando, preparando as coisas. E eu falei, meu Deus, e Deus falou fortemente mesmo no meu coração. Eu falei, Senhor, obrigado, Pai, porque essa porta foi Ele que abriu para mim. E Deus, Ele abençoou, Deus está. Por que querer mais, assim, né, para mim, sendo que o Deus né? Então, por que não fazer a vontade do Senhor? Aleluia. E ele falou forte no meu coração, abre mão. Quando ele usou a filha dele aqui para falar que nós temos que, né, abrir mão de alguma coisa para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Vai cuidar da família, Deus, ele vai cuidar de tudo, sim, e eu vou abrir a mão, sim, decidida. Eu falei assim, eu estou decidida mesmo a querer fazer a obra de Deus, porque Deus, ele me escolheu, não foi em vão, não foi à toa. Deus, ele conhece o meu e o teu coração, e ele sabe o nosso desejo, ele sabe que eu tenho um desejo, eu trabalhando e falando, ô Senhor, eu podia estar lá no evangelismo, Pai, né? Eu podia, meu Deus, fazer o melhor para o culto de missão, meu Pai, eu não fiz. Mas Deus, Ele é aquele que Ele fala conosco e nós temos que obedecer a voz do Senhor. Porque não adianta nós só ouvir, não praticar aquilo que Ele fala conosco, né? Então esse culto, Viviane, aleluia. Deus, Ele me preparou, sim, para que Ele viesse mostrar para mim, aleluia, que eu sou uma escolhida dEle, que Ele precisa de mim nesse culto e precisa de mim nos evangelismos. Que Deus abençoe grandemente, irmã, a sua vida, porque o inimigo, ele quer mostrar o contrário para nós, né? É igual eu fiquei assim, meu Deus, mas eu sou líder de missões, o Senhor me escolheu e eu nem sei, né? Aí, então o inimigo já queria, eu falei, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. E eu vou sim, o Senhor quer que eu pregue, eu vou pregar sim.
Então, irmã, eu agradeço a irmã em nome do Senhor Jesus de ter sido usada por Deus, amém? E Deus está nesta noite aqui para pregar o Evangelho do Senhor. Louvado seja Deus. E eu vou abrir a mão sim desse trabalho, né? Eu vou sim, o próximo evangelismo eu vou estar até lá, eu vou sim no evangelismo e o próximo culto de missão. Em nome de Jesus, vai ser melhor do que hoje também, em nome de Jesus, né? Porque nós temos que dar o melhor para Deus, amém? Abre a palavra do Senhor, Isaías. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu falei assim, Senhor, qual dos teus filhos que está na Bíblia, que o Senhor quer que eu falo, aleluia, né? Para que nós venha ter, né? Assim, o entendimento e ser como Ele, né? Na tua obra. Mostra, Senhor, eu sei que foi Paulo, foi tantos, Moisés, né? Jacó, falei, mas eu quero que o Senhor me mostre e que o Senhor fala, né? Mostra para mim, para que eu venha falar com os irmãos e mostrar na palavra. E o próprio Deus falou para mim, Jesus, aleluia. Ele falou que nós evangelizamos, é através de Jesus, que nós ganhamos almas, é através de Jesus, para tudo na nossa vida. Porque a palavra de Deus mesmo fala que quando nós orar, Ele só faz quando nós falamos em nome de Jesus. Porque se não for em nome de Jesus, não há feito, amado. Se nós só orar, pedir a Deus, pedir a Deus, pedir a Deus e não colocar Jesus, Deus Ele não faz, porque Ele enviou o Filho dele pagou o preço por nós. Então, o ministério do Messias, aleluia, assim como Deus Ele enviou o Messias, né? Deus Ele nos enviou o Espírito Santo dele para que nós viéssemos também fazer a mesma coisa que Jesus Ele fez, né? Que é o amor dele para que nós venhamos ganhar almas para Ele, né? Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Jeová, Senhor, é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, acerca dos tristes, de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a abundância das nações, e na sua glória vós gloriareis. Por vós, Senhor, amo o juízo e aborreço a rampina no holocausto. Farei que a sua obra em verdade, e farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto de justiça, como noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça, ser alcançado
Deus, Ele quer tirar a tristeza desse povo, aleluia, né? E a palavra de Deus fala aqui, e abandonar acerca dos tristes de Sião, que se lhe de glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, né? Ficamos assim angustiados, e por nós sentir assim, muitas das vezes a gente não quer fazer a obra, muitas das vezes a gente não quer fazer o ídolo do Senhor, mas a palavra de Deus é Ele que nos consola, é Ele que tira a angústia, né? É Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica. Então que nós não venha ver essas coisas, que nós não venha deixar com que a angústia, que nós não venha deixar com que a tristeza nos faz deixar de buscar e fazer a obra do Senhor, né? E Deus, Ele fala assim muito sobre esta palavra de missão, né? Deus, Ele também fala aqui em Atos, vamos ler lá em Atos 9:15, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, Senhor. Deus, Ele também quer que nós lemos aqui em Atos 9:15, diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, né? Então, Deus, Ele nos escolheu, Ele nos ungiu para que nós venha levar Ele manda nós ir, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Nós somos um vaso escolhido do Senhor, né? E Ele manda nós ir para evangelizar os gentios, né? Porque um dia nós éramos também gentios, né? E Deus, Ele mandou um dos filhos dele para que chegasse até nós, Jesus Cristo, e hoje nós estamos com Ele, né? E Ele fala aqui também no 16, e eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome, né? Então Ananias, ele entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, e me enviou para que tomes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então um dia nós também estávamos assim, né? Como Ananias, mas hoje Deus, Ele nos escolheu e Deus, Ele tirou toda a cegueira espiritual de nós. Hoje a gente não faz mais os cursos do mundo que nós fazia, nós não pratica mais o ato que nós praticávamos, né? Hoje nós escolhidos do Senhor, o Espírito de Deus está conosco para que nós venhamos levar as boas novas, para aqueles que estão cegos, eles venham enxergar a verdade, né? E eles venham ser abençoados por Deus, em nome do Senhor Jesus. Aí diz aqui também no João 20, João 21. Aleluia, louvado seja Deus. Em João 20, versículo 21. Nós venhamos ter paz, né? E que Ele nos enviou para que nós vá, né? E faça a vontade do Senhor, para que nós vá a este mundo e pregue o Evangelho, né? A palavra de Deus diz que sábio é aquele que ganha almas, né? E vamos ler lá em Mateus 10:16 também, né? Mateus 10:16 também fala assim, eis que vós envio como ovelhas ao meio, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas, né? Então Deus, Ele fala para nós que Ele nos envia as ovelhas, né? Ele envia as prudentes, mas inofensivos como a pomba, manso como a pomba,
inofensivo fala é manso. Então, Deus ele nos leva assim, no meio dos lobos. Para quê? Para que os lobos, eles venham a ser ovelha como nós somos hoje, aleluia. Nós hoje somos ovelha, né? Mas um dia nós era lobo, sim, né? Mas Deus, ele nós viesse ser ovelha. Então aí, no mundo, tem muitos lobos que Deus quer que seja ovelha, através de nós ir pregar o evangelho, através de nós levar a verdade, seja lobo, mas Deus ele quer que nós seja ovelha, ele quer que seja, ele fala que nós, como a serpente, né? A serpente, como Deus diz aqui, é para que nós seja prudente como ela, né? É prudente, né? Não para nós ser pessoas más. Ele não quer que nós seja ignorante, mas ele quer que nós seja como a pomba, né? Mansa, no meio de lobos, né? Louvado seja Deus. Aí diz aqui também no Salmo 96, aleluia, louvado seja Deus. Salmo 96, versículo 3. Vamos ver o que Deus diz aqui para nós. Ele quer que nós anuncia para as nações, para o povo, a glória de Deus, né? E anunciar, para nós anunciar entre as nações, né? Por quê? Porque a glória do Senhor, aleluia, elas são maravilhosas para nós, né? Nós já recebemos a maravilha de Deus na nossa vida, né? E nós temos a maravilha do Senhor, e Deus ele quer que ele que não tem a maravilha dele venha ter a maravilha dele, que eles venham glorificar o Senhor, porque só ele, aleluia, tem que ser glorioso. A glória é do Senhor, e ele quer que as nações conheçam a glória. Romanos 10, versículo 13 e 15. Vamos ver aqui o que Deus fala para nós. Romanos 10. Salvo, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como creram naquele de quem não ouviram, e como ouviram, se não há quem pregue e crê, né? Então Deus ele nos escolheu para que nós o nome do Senhor, para que eles venham a crer, como um dia também nós cremos, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, amados, nós vimos aqui que para pregar o Evangelho, nós não precisa saber ler. Muitos querem assim a leitura, quer saber ler para poder administrar a palavra. Não. A palavra de Deus diz que a palavra ela vem pelo ouvir. Então, aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor, a gente guarda no coração, e é essa palavra que nós evangeliza, né? Eu tenho uma vizinha lá, irmã, que ela não sabe ler. E ela fica: irmão, eu queria tanto ir com você evangelizar, mas eu não sei ler a palavra para poder falar. Eu falei: irmã, mas você não tem ouvido a palavra do Senhor? Quando você ouve, você guarda no coração, e é isso que você ouve, que você guarda, que você vai falar. E ela falou assim: é mesmo, mas eu queria, né, assim, saber ler, para poder ler, né? Eu falei: mas a palavra ela vem pelo ouvir, né? E eu explicando para ela, e ela entendeu, né? E ela ficava assim muito triste dela não saber ler. Aí eu dei o testemunho do meu esposo, né? Eu falei: mas se você quer aprender a ler, o próprio Deus ele vai te ensinar, porque assim como ele ensinou o meu esposo que não sabia ler, Deus ele vai ensinar você também. Mas isso
você tem a palavra guardada no seu coração. E na hora é o próprio Deus que intercede, o Espírito Santo para interceder por nós. Então, quando você abrir a boca, é o próprio Deus que vai encher, é o próprio Deus que vai falar, porque quem conhece a vida é Deus. Então Deus, ele vai falar ao nosso coração a palavra certa para aquela pessoa. É Deus que vê, é Deus que sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Por isso que muitos aceitam Cristo. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque a palavra do Senhor, aleluia, como é viva e eficaz, né? Nós cremos na palavra. E para aqueles que não conhecem, né? Aí diz aqui, mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vós porém, né, em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente incessata vós provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Não conhece a Deus, mas através de nós, Deus, ele vai buscar, eles vão ser achados pelo Senhor. Louvado seja Deus, porque a manifestação do Senhor, né, aleluia, vai chegar até eles. Então, é isso que você, para que nós não venha deixar de pregar o Evangelho, né? É isso que Deus quer de cada um de nós. Louvado seja Deus. Agora eu vou ler aqui algo que eu marquei, né? Que Deus direcionar clareza com relação ao nosso propósito de vida. E muitas vezes, quando nós sentimos perdidos e confusos, podemos, através da missão, nos reencontrar conosco, mesmo encontrar conosco mesmo. Basta apenas reler a missão para que possamos nos reconectar com a clareza com relação ao nosso propósito, né? Olha só, todos nós temos um propósito, né? Que o próprio Deus, ele nos dá um propósito de vida. Todos nós temos, né? E quando nós saímos para fazer a missão de Deus, né? Nós nos sentimos o quê? Muitas vezes a pessoa se sente perdida, muitas das vezes a pessoa está confusa, né? Muitas das vezes, e se nós se sentimos perdidos, a gente não vai se sentir mais. Se nós se sentir confuso, Deus, aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus, ele vai reler, né? Através da missão na nossa vida, o nosso propósito. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda, né? Muitas vezes a gente se sente triste, angustiado, nós não quer fazer a obra, e ele vai cuidar de nós, ele vai cuidar das nossas coisas, ele vai cuidar da nossa família, ele vai cuidar da nossa casa. Mas para isso nós temos que, né, fazer a missão. Nós temos que fazer a missão do Senhor. Não é só quando nós não estamos confusos, não estamos tristes, né? Não é só quando, não, nós temos que fazer sim a missão, mesmo triste, mesmo confuso, mesmo propósito na nossa vida. Nós temos que fazer sim a missão, porque Deus, ele nos escolheu e Deus, ele nos chamou para isso, para que nós venhamos fazer a vontade dele, fazer a missão dele aqui na terra. Louvado seja Deus, porque na nossa vida que a gente não está assim mais aguentando, mas quando nós faz a vontade do Senhor por amor a Deus, né? Deus, ele vem e faz também as nossas vontades. Jesus, ele padeceu, né, pelas nossas vidas, sem pecado, ele foi até o fim. E porque nós, pecadores, né, nós não vamos também até o fim fazer a obra do Senhor por amor a Ele, né? Reconhecer esse amor que Ele tem por nós. Louvado seja Deus. Pode ir, estar junto com os irmãos, mas que nós venhamos assim fazer missão,
Quando você pode o quê? Falar para os seus amigos de Deus, né? Parentes, vizinhos e convidar a participar e se envolver desse Deus. E Deus ele vai fazer a obra na vida dessa pessoa, né? Aí diz aqui, por meio de ligações também para as pessoas, né? Quantas vidas aí não foi salva através do telefone, né? Através de uma televisão mesmo, né? Através de um rádio, né? Então, aqueles que não podem estar juntos, sair, mas através do WhatsApp nós podemos evangelizar, né? Muitas coisas que Deus ele para que nós possamos sim fazer a missão dele, né? Então ele fala para todos nós, né? Ide pregai o meu evangelho para toda criatura, e aquele que crê, né, será salvo. Então, amados, nem que seja pela rede social, pelo WhatsApp, na tarefa evangelizar da igreja, né? Então, amados, Deus ele quer que nós faça essa missão, né? Mesmo na igreja, Deus ele quer que a missão ela seja feita. Louvado seja Deus, né? E tem aqui também que fala, aí quando eu estava lendo, né? Aí Deus colocava assim no meu coração, a missão, ela venha falar com ela para poder ter o casamento ali, a festa, ela tem que estabelecer ali, né? O povo para poder trabalhar, né? Porque ela dá comida na festa. Então, se não tiver ali a manifestação do povo, de um lavar os pratos, ter ali as coxinhas, faz função, né? De uma coisa, bem assim é no reino do Senhor. Então nós temos que estar em comunhão para fazer a obra de Deus. Porque se não tiver ali, a que vai lavar a louça, se não tiver ali as pessoas que vai arrumar ali, né? As vidas lá do mundo vai conhecer esse Deus, se nós não ir pregar o evangelho para elas, se nós não ir, né, pregar o evangelho, né? Então Deus ele quer isso de nós, para que nós venha assim pregar o evangelho para essas vidas em nome do Senhor Jesus, né? E Deus ele é um Deus que ele cuida de cada um de nós, né? E ele é aquele coração por orar por uma pessoa endemoniada, por orar por uma pessoa que está ali Deus, ele é aquele que é ele que vai fazer, não é nós. A gente vamos orar ali, mas quem vai libertar é o Senhor, né? Deus é quem vai libertar, Deus é quem vai fazer. Então nós não podemos temer, nós não podemos a vontade dele aqui na terra, né? E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Eu para Covid. Cuidar dos campos, outros foram cuidar de outras pessoas da família e ainda maltrataram os servos que foram anunciar. E aí Jesus fala para os discípulos: agora vocês as encruzilhadas e tragam aqueles que estiverem pelas esquinas, pelas encruzilhadas, tragam para dentro, porque eu já matei os bois, eu já preparei tudo para a festa. E aí tem lugar, Senhor, para mais gente. Então vai, nasceu. E ali o menino cresce, passa a ensinar a palavra, e ele anuncia o evangelho do reino, e ali ele forma discípulos, batiza, deixa o ide, pregar o evangelho, ensina e batiza. Convidados, vai dizer na parábola das boldas, que uns votaram e não foram. Outros disseram que estavam indo para o seu campo, outros para o seu negócio,
e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Pô, mas hoje você vai, tira. Não, mas é hoje, Zé Roberto. Mas eu não quero ir. Hoje eu. Zé Roberto, mas essa é a nossa missão. O Senhor preparou uma festa e está mandando nós buscar os convidados. Ah, mas eu não quero ir. Zé Roberto, mas foi deixado para nós uma festa preparada para a gente anunciar. Ah, mas nós já falamos da Aleluia, ninguém voltou os convidados. Uma das vidas vieram ao culto à noite, outras foram apresentadas ao reino de Deus. O Senhor está conduzindo elas ao caminho de volta, porque a palavra semeada ela não volta vazia, porque ela sai da boca de Deus. O que abraça ali a Deus naquelas vidas. Então, missionária, glória a Deus por fechar a palavra, chamando a obra de Deus de uma grande obra como uma obra organizada, como se organiza uma grande festa, porque realmente Jesus, ele primeiro o ministério dele, o primeiro milagre foi onde? Num casamento. Por quê? Porque ele tem concordância. Logo que eu também me casarei, haverá também uma festa, eu falarei uma parábola de festa. E vocês vão entender o porquê que eu participo e me alegro na festa do casamento. Então, no dia da vinda de Jesus, assim como cada vida que você convida, o que a palavra vai dizer em Apocalipse? Salmos 23 fala que o banquete é para você servir teu inimigo, tá? Mas em Missões está dizendo aqui que o banquete é para ir buscar as vidas para participar da festa. Das duas formas, o Senhor nos deu banquete. O inimigo, Senhor, coloque uma mesa diante. Então é festa, banquete, mesa. Quem prepara a mesa? Deus. Então nós temos até essa estratégia para colocar brasa viva na cabeça do nosso inimigo. Amá-los e servir. E eu louvo a Deus pela irmã ter uma vida de busca para o Senhor e de entrega para o Ministério de Missões, seja na pregação, seja no evangelismo, ou seja para cumprir aquilo que você ao ministério também que te acolheu e que te capacitou e que te levantou como missionária, porque o ministério e igreja também precisa levantar. Para isso, uns foi dados como pastores, presbíteros, apóstolos, para que para o corpo. Mas a permanência de uma missionária, buscando sempre a palavra, para renovar a cada pastor que passa, também é essencial, irmão. Então, irmão, é muito importante no reino. Eu recebo a palavra de Isaías 61, foi a mesma palavra que o Senhor me deu no dia do óbito do meu irmão. Foi a palavra que o Senhor liberou, que o Espírito de Deus está sobre nós e que nós somos ungidos para pregar sim para os perdidos, com novos objetivos, né? Estamos usando. Nossa alegria era por ver o local gerando vida. Vida, por quê? Porque os homens de Deus chegaram, oraram, anunciaram e agora sobre o lugar a vida. Então trouxe vida, revitalizou o lugar. Aquele ele vai proclamar, não é que ele vai ser o presidente da república nem o vereador da cidade, ele vai proclamar que haverá em Brasília um novo presidente, que haverá um novo deputado. Então nós como ministro, nós proclamamos, e aquele que é envolvido na política, ou numa área social, ou numa área de esporte, ele Deus diante da nossa palavra proclamada. Então as terras não serão mais vazias, né? E Isaías 61 está dizendo qual é a missão. Então, sobre campo missionário, essa é a visão. O que fazer que não haverá pessoas morando em rua, situação de rua, que Deus dará sabedoria para cada um construir o seu imóvel. Ah, mas você reeducou as crianças, quantas pessoas você alfabetizou naquele que se formariam professores e dariam aula sobre aqueles vilarejos.
Então, quando você proclama a palavra de Deus diante da necessidade do necessitado, se cumpre Isaías, não é de imediato, mas é pela fé, que haja, que os ossos, que seja ossos sobre ossos, que haja nervos sobre os ossos, que haja pele sobre os nervos e os ossos, e depois, no final, que haja vida. Então, a palavra do missionário, ela vai ser proclamada de acordo com aquilo que Deus mostrar. E esta é a missão da igreja, para lugar que tem fome. Não prosperou em tudo, por que eu vou viver em lugar de fome? Porque você é um profeta. Abraão prosperou em tudo, o pai da fé, mas você duvida que eu sou o mesmo? Não? Ou você... Agora, a vida de missionário que nós temos, que todos somos missionários, a partir do momento que levantou a mão, aceitando Jesus, você já passou a ser servo. Servo de quem? De um Senhor. Qual é? Aceitou Jesus, é missão. Prosperidade, irmãos, nós já somos abençoados mais do que o que vemos. Nós somos abençoados com uma palavra que é levada no mundo espiritual, aonde se você juntar no teu cantinho e gritar para Deus, Ele, se for necessário, salário, mas nunca passou fome. E chega no final, tem sua aposentadoria e continua comendo com a aposentadoria de um salário. Servindo a Jesus, foi servida de pão a pão, não precisou a prosperidade. Mas foi dito aqui, irmãos, que quando nós cuidamos das coisas do reino, se nós deixarmos ser levado a um cemitério, hoje não é um cemitério, irmãos, mas parece que é contramão. Parece que se eu deixar de trabalhar sábado, como foi já que todos tocaram em trabalho, mas parece que se eu renunciar, eu não vou. Parece que se eu trocar de horário, eu não vou. Parece que se eu investir, vai faltar. Parece que se eu abençoar, eu não vou conquistar. Parece que se eu dizimar, que a aula hoje na EBD foi de dízimo, mas se eu dizimar, se nós não vamos subir as escadarias e vamos entrar em alguns lugares, como que esses ossos viverão? Aí nós ficaremos como, Senhor, só Tu sabes. O profeta falava para Deus. Deus falava, você acha que esses ossos podem reviver nós orarmos? Porque uma pessoa renunciou porque entendeu a palavra. Uma pessoa buscou a palavra e deixou a terra dela fértil, e a palavra achou lugar, e ao renunciar a algo, essa pessoa também já declarou, e eu vou estar, e eu vou participar. E antes, uma liderança subiu aqui para dizer, nós precisamos estar juntos em casa antes de ouvir esse chamado de vamos dar as mãos. E, irmãos, o que Deus quer da gente daqui para frente, irmãos? Graças a Deus aqui todos são fé, vieram de uma família, mesmo que você fosse órfão, mas recebeu a Cristo Jesus, você tem uma família em Cristo para sanar todas as suas dores. Mas, irmãos, nós estamos aqui como servos de Jesus. O que nós esperamos? Os pregadores estão pregando o Antigo Testamento, e que, ao meu entendimento, parece que não o novo, porque o novo é renúncia, e o novo vai se enquadrar com a vida daquele ministro. E se você vir pregar como a irmã Valdira, não tem como você buscar algo e o Senhor não falar contigo na madrugada e você sair choroso, triste. Irmãos, o Evangelho é renúncia. Falar em missões é renúncia. Não tem como nós terminar esse culto sem orar e cada um renunciar a algo aqui que você tem que
sei. Eu sei que o que nós já anunciamos ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque se a missionária, dirigente desta igreja, porque eu não subo aqui para pregar algo que eu não faço. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a irmã sacrificou algo aqui diante de nós. Para Cristo, para o ministério dela. É um aprendizado para nós, irmãos. Vai ter caravana, vai ter viagem missionária, vai ter evangelismo. Nós vamos agendar um sábado financeiro para que o reino seja acrescentado. Olha a Deus. Essa irmã também falou que se nós renunciar para cuidar do que é justo e do que é do reino, o Senhor prometeu para ela. Eu tive a honra de poder renunciar ao meu sábado há 4 anos atrás. O Senhor é fiel comigo todos os sábados, irmão. Todos os sábados. Há 4 anos atrás eu renunciei meus sábados. Meu sábado é do Senhor e Ele é fiel. São sábados apenas, é um sábado apenas. E nós estamos num culto de missões. O missionário ele serve em tempo integral. Se alguém tem dúvida de como viver financeiramente, a palavra em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 vai dizer que todo trabalhador ele vai viver da obra do altar. Quem não se liberta para viver o novo, não sei se é uma falta de perdão, não sei se é uma reconciliação, porque nós estamos falando de bens materiais, nós vamos falar da parte espiritual. Se nós não renunciarmos, nós não viveremos o novo. Então, irmãos, para nós viver o novo, nós temos que renunciar nosso orgulho, nosso eu, para que o Senhor possa ter liberdade na nossa vida e nós se encontrar na disposição. Ninguém aqui está preso na avareza, glória a Deus, bênção demais. A igreja é uma comunidade, nós temos uma vida financeira regrada, então nós não estamos vivendo nesta avareza. Então nosso problema aqui não é financeiro. Nossa renúncia de emprego, graças a Deus, cada um aqui serve os seus, alguns com empresa própria, mas uns têm liberdade de negociar as suas folgas, seus patrões já estão nos seus agrados, o Senhor já tocou, então todos aqui estão em liberdade de se movimentar, ninguém está aprisionado numa via de regra, ninguém entrou num jugo e está preso naquele jugo. Estão todos aqui, conhecendo a história de cada um, estão todos libertos sobre isso, para tomar essa decisão. Mas tem a renúncia do nosso ego. Este ego, este eu, este interesse. Você já passou um dia só vendo, vamos pegar os homens, só vendo futebol? Já passamos dias vendo só futebol, né? Já passamos tardes só no celular. Já passamos dias não querendo fazer nada. Não deu certo? Dá certo. Dá para ter um dia desse. Mas se você entender, você tem esse orgulho, ser humano. Nós criamos um orgulho num certo momento que nos bloqueia para renunciar para viver. E isso já é um problema que gera na nossa alma. Por quê? Porque a gente deixa as emoções, se aprisiona, toda a EBD, e se o Senhor como pastor autorizar, nós vamos fazer a consagração no domingo de manhã. Que já faz a consagração domingo de manhã e já fica PBD, pastor. Que negócio é esse? Eu acordo todo dia, agora é domingo. Não, isso não está certo. Porque ela quebrou nela, eu não tinha quebrado em mim ainda. E nem quebrei ainda, porque eu não respondi ela. Mas tu entende que eu tenho algo para renunciar nessa noite? Eu tenho. E eu já abro de mão, estarei renunciando meus domingos de manhã.
mas eu estou renunciando, mesmo que eu não dê a aula de escola bíblica, eu estou renunciando para consagrar no domingo. E isso era um ego meu que eu tinha. Para quê? Não, eu trabalhei, eu quero dormir até mais tarde. Mas eu aprendi com a minha irmã Valdira renunciando no sábado hoje. Aprendi com a pastora Sueli renunciando no domingo de manhã hoje. Valdira financeira, pastora Sueli ego. Por que que eu tenho? Falou dela mesmo, para ela mesmo, matando a carne que vai contra o espírito dela. E o espírito gritou alto e falou: por que, carne, tu manda nela e ela tem que dormir? E por que, carne, você não obedece para acordar cedo e se consagrar? Porque não me falta o pão na semana. Aqui. Eu não estou podendo cultuar. Nós vamos comer o que, nega? Não, nós vamos comer a palavra de Deus, e a palavra diz que o justo viverá pela fé e não mendigará o pão. Ela ter renunciado no ano passado de ficar no supermercado, olha Deus fazendo ela prosperar. Dizima com frequência, porque o salário dela é rotineiro. Está prosperando em cima do que? De renúncias. Cuide da justiça e do meu reino, que demais coisas te acrescento. Aí ela deu mais um passo. Olha, Senhor, renuncio das minhas diárias. Eu vou ter que sustentá-la, porque eu sou o Deus dela. E eu dou testemunho do que eu falo e do que ela assume. E aí, irmãos, missões. Se você tem amor pelas almas, é uma vida de renúncia. Evangelho é renúncia. Evangelho não é prosperidade, é renúncia. Melhor dar do que receber. Evangelho é, se você tiver dois, você tem que dividir, sim, porque se você tiver dois e guardar, não está agradando o teu Senhor. Eu estou com vergonha, irmãos. Eu ganhei mais blusa da minha mãe, por isso que eu estou de blusa nova. Eu não sei o que fazer. Ensinei, tem que dar continuidade. Então logo vai vir um necessitado e vai levar as minhas roupinhas que eu tenho lá todas, porque eu acabei de ganhar 3 camisetas da minha mãe. É esse o Evangelho, entendeu? É essa continuação, irmãos. Então falar isso